Irmãos, eu vou entrar aqui para me deixar uma palavra para vocês, que fica em 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os seus fiéis e para que os conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Nessa palavra Deus fala grandemente conosco sobre tempos de hoje. Quando fala sobre os últimos tempos, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o hoje, é o que está acontecendo pelo mundo afora. Os tempos que se refere o tempo, o que estamos vivendo. Quando Paulo se refere à fé, ele se refere à cruz, que muitos estão desistindo da cruz. A cruz significa a fé, que aqui na palavra fala. Alguns apostatarão da fé. A fé é a cruz. Então é a nossa fé. Que muitos se afastarão da cruz como meio de salvação e vitória. É a ilusão de achar que se afastando de Deus a gente vai encontrar vitória, a gente vai encontrar salvação, a gente vai achar refúgio onde não existe. Dando ouvido a espíritos malignos, ou seja, espíritos religiosos que fazem parecer realidade, sendo que não é. Quantas pessoas às vezes chegam a nos oferecer coisas ou falar palavras dizendo que vem de Deus, sendo que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali se faz parecer uma realidade, e muitos caem porque acham que aquilo ali é verdadeiro. E Deus não nos ensina assim. Deus nos ensina a verdade. Deus só nos dá na palavra a verdade. E é isso que nós temos que guardar em nossos corações. Os espíritos malignos desviam os crentes para longe da verdadeira fé. O inimigo, ele está aí hoje para afastar-nos do caminhos do Senhor. E ele afastando a gente dos caminhos de Deus, nós ficamos vulneráveis a ele. Ele faz de nós o que ele bem entender. Se ele falar que é assim, e a gente vai fazer porque nós vamos acreditar na palavra do inimigo. Por isso, ele usa muitos conhecimentos falsos para nós acharmos que são verdadeiros. E é onde eles nos afastam da verdadeira fé de Deus, fazendo com que nós creiamos em doutrinas inspiradas por espíritos endemoniados. Quando se refere ao espírito endemoniado, é porque muitas vezes o demônio usa, às vezes mesmo na própria família, usa um amigo, usa um falso profeta. Ele usa tudo isso para que nós possamos acreditar mais e mais nele. Quando no texto se refere ao casamento, ele se refere ao principal. Por que o principal? Porque a família é o principal para Deus. A família é um projeto de Deus. E o que o inimigo quer? Destruir a família. E como é que ele vai destruir? Através da bebida, através da prostituição, através do vício. E destruindo um casal, ele está destruindo os filhos. E os filhos são os jovens, que são herança de Deus. E então vocês jovens, vocês casais, procurem viver em comunhão com Deus, se adaptar à palavra de Deus, orar mais, buscar mais, porque é isso que Deus quer de nós. A abstinência alimentar fala sobre leis de homens que buscam santidades que não existe. Deus não proibiu a bebida, mas Deus proibiu o demasiadamento, como fala. As pessoas bebem para embebedar, para fazer besteiras. E Deus não criou isso na Bíblia. Nenhum vício, nenhuma bebedeira, nada disso
agrada aos olhos de Deus. E que então que nós possamos, através dessa palavra, entender, estudá-la e entender que Deus quer o que de nós? A nossa santidade, a nossa fé. Amém? Fique todos na paz e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.